Continuando a nossa aula, nós vamos ver agora o que é taxa de variação média da função afim. Continua aí na página 76. A taxa de variação da função é um acréscimo que você dá ao x. No caso, a função f de x, se você pegar f de x e acrescentar um valor a esse x, vai ficar f de x mais h. Veja que nós temos aqui uma fórmulazinha assim bem complicadinha, né, para determinar a taxa de variação para os números reais, né? Lembrando que esse h tem que ser diferente de zero para que haja realmente esse acréscimo. Veja que ele pegou aqui o f de x mais h menos o f de x, dividiu pelo h e disse o quê? Que isso aqui é a taxa de variação média da função nesse intervalo. Vamos resumir isso aqui? O que é, na verdade, a taxa de variação média? A taxa de variação média, ela é determinada pelo valor de A. Veja que aqui, olha, resolvendo essa formulazinha aqui, substituindo ela aí na função, ela vai chegar aqui, ó. Pode olhar aí na página 76 e acompanhar. Vai chegar no valor de A. Então, isso quer dizer que a taxa de variação média de uma função é o valor de A. E esse A também é ele quem determina a inclinação da nossa reta, do nosso gráfico. Outra maneira de se obter a taxa de variação, que é o A, é resolvendo essa continha aqui, essa fórmula. Essa fórmula diz assim, ó, f de x2 menos f de x1. Lembrando que quem é que está em função de x? É o y. Então, aqui em cima eu poderia colocar y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Então, eu preciso ter dois valores dessa função para poder encontrar a taxa de variação, que é o A. Eu posso substituir a fórmula até dessa maneira, ó, y2 menos y1, x2 menos x1. Como eu estou falando de variação, é por isso que é o sinal de menos. Lembra quando a gente calcula a variação entre, por exemplo, temperaturas? A gente sempre pega a temperatura final menos a temperatura inicial. A distância final menos a distância inicial. Lembra dessa taxa de variação ou desse símbolozinho que você estudou lá na física, que é o delta? Por exemplo, o delta S. O delta S é posição final menos posição inicial. Então, já que eu estou falando de taxa de variação, eu pego sempre o final menos o inicial, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, como eu falei para vocês, o A, que é a nossa taxa de variação, que determina a variação da função, ele é justamente responsável por dizer para que lado vai ficar essa reta, esse gráfico. Aqui eu tenho uma função afim 2x mais 1. Quem é o A? Não é o 2? Olha só, o 2 aqui ele está positivo. Quando você vai construir o gráfico dessa função, atribuindo valores para x, para encontrar o valor de y, você vai ter um gráfico mais ou menos parecido com esse, ó. A inclinação desse gráfico vai ficar para a direita. Ele está inclinado para a direita, olha. Agora, se o valor de A, que é a taxa de variação, for negativa, o que vai acontecer com o nosso gráfico? Ele vai ficar com uma inclinação para a esquerda, ó. Vai ficar inclinado para o outro lado. Então, o A é quem determina a inclinação do nosso gráfico, a taxa de variação, ó. Ele vai determinar também, mais tarde a gente vai estudar, ó, que é o ângulo formado aqui entre o gráfico e o eixo X, quem determina é o A. Esse Azinho aqui, ele também recebe o nome de coeficiente angular, porque ele determina o ângulo formado entre o gráfico e o eixo X. Aqui, olha só o ângulo desse aqui está bem maior, não é mesmo? Isso porque o sinal de A é negativo. Aqui o ângulo é menor do que 90, e aqui eu estou vendo que o ângulo é bem maior do que 90. Isso se chama taxa de variação, coeficiente angular da reta. Olha só, agora vocês irão responder o exercício que está lá na página 77. As questões que vocês irão fazer, deixa eu ver, vão ser as que eu marquei aqui, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5.
Vamos ver se a gente acrescenta mais um. Vamos acrescentar 6. Não, vamos fazer logo tudo, né? Vamos fazer até a 8. São só 8 questões nessa aula, tá bom? Essa primeira questão aqui eu vou explicar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só de resolução de exercício, tá bom? Aqui diz assim, ó, determine o valor numérico da função afim. Determinar o valor numérico é substituir o x, não é isso, na função e descobrir o valor de y. Então, você tem aqui x igual a 1, eu quero o cálculo, viu? Substituindo esse 1 bem aqui no lugar do x, você vai ter menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3 mais 4. 4 menos 3 não vai dar 1, então quer dizer que o f de 1, que você vai colocar o 1 bem aqui, ó, no lugar do x, vai ser igual a 1. Esse é o valor numérico. Então, faça os cálculos, substitua e não se espante com essa fração. Mesmo procedimento, menos 3 vezes 1/3. Bora fazer ela, né? Pra melhorar as coisas aí pra vocês. Como eu tô segurando o celular, gente, hoje tá tremendo um pouquinho. É porque ele fica sempre no suporte. Hoje não deu certo. Deixa eu copiar bem aqui rapidinho. A primeira questão, vamos fazer a letra B. O x é igual a 1/3. Então, nós temos aqui a função. Vamos lá, deixa eu ver se dá certo aqui para vocês verem tudo direitinho. Aqui, f de x não é igual a menos 3x mais 4? Olha aí. Substitua agora 1/3 no lugar de x, vai ficar f de 1/3, que é igual a menos 3 vezes 1/3 mais 4. Vamos àquelas regrinhas básicas da matemática. Na multiplicação, eu posso usar a técnica do cancelamento, que é a divisão na diagonal. Isso não impede que você multiplique 3 vezes 1 dá menos 3 dividido por 3. Você pode fazer da maneira que você achar mais prático. Aqui eu acho mais prático usar a técnica do cancelamento. Ó. 3 dividido por 3 não é 1? 1 vezes 1 não é 1? Sobrou quem? 1. Então, aqui, f de 1/3 é igual a menos 1, não esqueça do sinal, ó. A resposta é 1, mas aqui tem um sinal de menos, vai ficar menos 1. Menos 1 mais 4. Quanto que é? Só fazer 4 menos 1, que é 3. Fica o sinal do maior número. Então, isso quer dizer que o f de 1/3 é igual a 3. Em outras palavras, esse é o x e esse é o y. Tá certo?